Fala comigo, guerreiros e guerreiras, mais uma vez a gente aqui no canal da GCM Brasil trazendo mais um conteúdo para te ajudar não somente ser aprovado, mas ser classificado rumo à sua posse na área da segurança pública. Então, se você estuda para carreiras policiais ou precisamente para Guarda Civil Municipal, que hoje, já integra a área da segurança pública, esse canal é para você. Então, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, a acionar o sininho aí de notificação para receber as nossas videoaulas. Hoje vamos falar, diretamente sobre o Código Penal, mais precisamente sobre os crimes contra a administração pública, que são aqueles crimes relacionados à prática de atos ilícitos contra os estados, municípios, Distrito Federal, União e todos os órgãos que são ligados a entidades federativas. Então, galera, essa mesma videoaula que eu vou estar oferecendo para vocês aqui no canal da GCM Brasil, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você possa entrar aí no nosso grupo geral do WhatsApp e você também vai poder solicitar essa mesma aula em PDF. Lembrando que essa mesma aula, quando você adquire o nosso material em PDF, também vai um simulado, tá bom? Ou seja, questões para que você possa assimilar o seu conhecimento em relação à aula que acabou de ser dada, tá bom? Vamos seguindo aqui, como eu falei para vocês, essa mesma videoaula é o nosso PDF de estudo, então tem aqui uma apresentação para aqueles que se tornarão nossos alunos, E nessa apresentação, que não vai estar aqui na videoaula, mas você adquirindo o nosso material, você vai saber que a GCM Brasil também disponibiliza aí mentoria, cronograma de estudo individuais. A gente monta para você aí um cronograma de estudo assim, bem adaptado à sua rotina e à sua disponibilidade de tempo, tá bom? Então, vamos seguindo aqui para nossa videoaula. Vamos falar sobre os crimes contra a administração pública, Os crimes contra a administração pública, eles são crimes que podem ser praticados tanto por funcionários públicos como também por particulares. Então, o que eu preciso de você? Você inscrito que vai adquirir o nosso PDF, estude com o nosso material atrelado ao quê? Atrelado à literalidade da lei, ou seja, em conjunto com a lei, para que você possa também estudar quais são as penas previstas nesses crimes. Por quê? Eu fiz para você um apanhado que vai te levar direto ao foco, ou seja, que vai estar simplificando o teu aprendizado para que você possa fazer a prova do concurso. Nem todas as áreas pedem penalidade, mas é importante que você saiba. Então, talvez aqui no nosso material você não vai ter as penalidades de determinados crimes, mas é importante que você saiba, ok? Pode ser que em um crime ou outro a gente tenha colocado ali a penalidade, mas estude em conjunto com a literalidade da lei. Os principais crimes, galera, contra a administração pública que a gente mais ouve falar é a corrupção, ok? Sendo que a corrupção, ela está atrelada ali aos crimes contra a administração pública, mas não é somente ela, ok? Ela é somente um dos tipos desses crimes. Existem diversas modalidades. Eu trago aqui para vocês um grupo dividido em 5 subgrupos, Então, a gente vai ter aí crimes praticados contra o funcionário público, por funcionário público contra a administração em geral. A gente vai ter crimes praticados contra particular, por particular contra a administração em geral. Crimes contra a administração pública estrangeira, crime contra a administração da justiça e também contra as finanças públicas, ok? Seguindo aqui, a gente vai iniciar com peculato. Você vai perceber que eu sempre grifo ou coloco em negrito determinadas palavras. Para quê? Para que essas palavras sejam palavra-chave no momento que você precisa saber, ok? Tá lá na tua prova. O que é peculato? Você vai logo lembrar
que é um crime praticado ali pelo funcionário público, né? Por posse em razão do cargo dele. E isso vai te ajudar o quê? Trazer a definição de peculato. Então, se você já está com o teu caderno aí, você já coloca aí para você, peculato. É um crime ali praticado pelo funcionário público por posse em razão do cargo. E você também pode aí colocar grifadinho no teu caderno a palavra apropria-se, tá bom? Por quê? Porque o peculato é apropriar-se, o funcionário público, também servidor público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel que seja público ou particular, por posse em razão do cargo, ok? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Você vai ver que entre parênteses nós temos aí peculato apropriação e peculato desvio, que no decorrer dessa aula a gente vai também falar um pouquinho mais. Dei uma bisurada aqui para vocês que esse funcionário público, ele é responsável por esse bem. Então, por isso que a literalidade da lei traz o quê? Porque é por posse em razão do cargo. Ele é responsável por esse bem porque o cargo dele dá a ele essa responsabilidade. Então, por causa do cargo que ele possui, ele não tem aquele bem. O bem não é dele, não é um bem é um bem que está em responsabilidade dele, mas é de outra pessoa. Então, ele não está furtando, ele está se apropriando, já está com ele, ok? Então, vamos lá. Sabendo a definição de peculato e que tem várias vertentes para ele, dificilmente o examinador coloca questões onde no gabarito ele dá opções de peculato e suas vertentes. A gente tem a definição de peculato e a gente tem outras vertentes, como o desvio, como o peculato apropriação, ok? Então, o examinador, ele sempre vai fazer uma conexão entre o enunciado, que é a questão, e o gabarito. Então você leia, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala sobre as 3 leituras. Faz esse esqueminha das 3 leituras, lê 3 vezes ali o enunciado, para você ter certeza de qual gabarito é e você ir no X da questão, ok? Então, o examinador sempre vai fazer essa conexão, enunciado e gabarito. Então, dessa forma, é importante prestar muita atenção porque existem pegadinhas no enunciado, ok? Isso eu não tô falando somente de peculato não, tá? Pegadinhas no geral em relação a questões para concurso público. O crime de peculato, ele tem como objetivo punir o funcionário público, que em razão do cargo tem posse de bens. Então, é importante que associado a esse material, como eu já falei para vocês, estudem juntamente com o que prevê as penas do Código Penal, tá bom? Então, dando continuidade aí, o peculato, ele também pode ser, né, respondido, né? Também responde quem? O particular. Poxa, mas o particular que ajuda, ele é funcionário público? Não, ele não é. Ele é servidor público? Não, ele não é. Mas ele também responde. Cuidado, cuidado, porque muita gente erra isso em prova para concurso público na área das carreiras policiais. Então, vai responder sim o particular e o funcionário público. Os dois respondem por crimes de peculato, só que eles vão responder como peculato em concurso de agentes. Só que para que aconteça esse peculato em concurso de agente, o particular, o coautor ou partícipe, ele precisa saber da qualidade de funcionário público do agente. Se ele não souber, não há o que se falar de peculato em concurso de agentes. Então, o particular não vai responder. Mas se ele tem conhecimento da qualidade de funcionário público desse agente, ele responde por peculato em concurso de pessoas. Anota esse bizu que é muito importante, galera. Vamos falar de peculato culposo, né, gente? Já sabe que culposo é quando não há a intenção. Então, assim, o peculato culposo, ele acontece quando o funcionário, né, o servidor público, ele age com negligência, imprudência ou imperícia.
Então, dessa forma, ele concorre culposamente, ou seja, sem intenção, para o crime de outrem, ou seja, outra pessoa que vai cometer o crime, mas por negligência ou imperícia ou imprudência desse servidor, essa outra pessoa se aproveita da facilidade que ele deu, ok? Então, bisurando aqui para vocês, supondo que um agente policial, ele tem por responsabilidade um celular que acabou de ser apreendido como objeto de roubo e com isso ele deixa esse aparelho de celular na sua gaveta. Porém, ele não tranca a gaveta com a chave. E aí o que vai acontecer? Uma pessoa se aproveita desse mole que ele deu aí e o que acontece? Pega o celular por quê? Porque houve uma facilidade, ainda que tenha sido por negligência, imprudência ou imperícia. Então, estamos falando de peculato culposo. O agente não teve a intenção, mas ele deu ali toda a facilidade para que o crime fosse praticado por outra pessoa, ok? Eu tenho dúvida sobre imprudência, negligência e imperícia. Deixei aqui para vocês, ok? O que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia. Basta adquirir aí o nosso material, o link está na descrição da videoaula. Lembra que falamos aí a respeito de peculato apropriação? Peculato apropriação, apropria-se de bem que possui posse em virtude do cargo. Então, para você não confundir o peculato, né, que define-se quando a gente se apropria em proveito próprio ou alheio dos bens e formas que já estudamos agora anteriormente, que são por quê? Por posse em razão do cargo. Então, até aqui, a gente já tem uma definição clara do que é peculato. Só que o que acontece? Quando nós falamos de peculato furto, que já vamos falar, ele vai ocorrer quando a gente não tem posse. Por que vai ocorrer quando a gente não tem posse? Vamos lá. Seu celular. Você pode furtar o seu celular? Não, você não pode. Por quê? Porque o seu celular já é seu. Então, você não vai furtar uma coisa que já te pertence, ok? Então, quando a gente fala de peculato furto, ele só vai ocorrer quando a gente não tem posse, ok? Enquanto no peculato apropriação, que é apropriar-se de um bem que possui em virtude do cargo, o agente toma coisa para si, aquilo que tem posse. Eu me apropriei, eu não furtei. E no peculato desvio, ele dá uma destinação diversa da correta em proveito próprio ou alheio. Então, o que eu fiz? Eu desviei o quê? Eu desviei o que tem por destinação, ok? Para proveito próprio ou alheio. Aí estamos falando de peculato desvio, aquele bem, aquele objeto, por exemplo, a viatura. Viatura não é para você pegar o teu filho na escola, levar a tua esposa para fazer compra, para você, mulher, né, ir no cabeleireiro fazer a unha. Não, não é. Você não pode desviar esse bem, ok? Então, vamos seguindo aí. Bom, agora vamos definir aqui o peculato desvio, que eu já acabei de falar, né? Você não pode desviar aí o bem público, ok? Então, desviar um bem que possui posse em virtude do teu cargo, você possui posse da viatura, não possui? Por quê? Por causa do teu cargo. E aí o que você faz? Dar uma finalidade diversa daquela que foi determinada em benefício próprio ou de terceiros, acabamos de falar, ok? Então, vou dar aqui o que eu já falei, já antecipei para vocês, o bizu, que é um exemplo para ficar mais claro que o agente, ele faz uso da viatura para buscar a sua esposa no mercado com as compras, ou também, por exemplo, ele utiliza a viatura para buscar os filhos na escola. Então, nesse caso, usamos o quê? A viatura da instituição, não pode, porém, pode ser qualquer outro bem que possui em virtude do cargo. Peculato furto. Funcionário público, servidor público, ele subtrai. Perceba que eu também coloquei em negrito a palavra subtrai, ok?
ele subtrai dolosamente, grifado aí para vocês, dolosamente, um bem que não possui posse, mais uma vez grifado, para quê? Para usar em proveito próprio ou alheio. Então, eu posso pegar um bem móvel, seja dinheiro, né? E aí não é para mim. Não é para mim, mas é para outra pessoa. Também é peculato furto. Lembra do que eu falei para vocês? Para trabalhar com a penalidade, e que talvez alguns crimes eu colocaria ali a penalidade para vocês, coloquei do peculato furto. Então é isso que vocês vão fazer, vocês vão estar com a penalidade ao lado, estudando junto com o nosso PDF. Aqui no peculato furto eu coloquei para vocês o artigo 312, ok? Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, ok? Então, lá no artigo 12, você vai saber que essa pena ela também vai se aplicar ao funcionário público. Você pode lá ver essa penalidade. Lembrando também que o estagiário, isso é muito importante, isso cai em prova e muitas pessoas não têm conhecimento disso. Então, pega esse bizu. O estagiário, ele é considerado funcionário público para fins penais. Então, logo, ao subtrair um bem da repartição, ele praticou o crime de peculato furto, ok? Então, o estagiário, ele também é considerado naquele período que está estagiando funcionário público e ele responde também pelo crime de peculato. Peculato mediante a erro de outrem. Apropria-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, ou seja, não lhe pertence. Nesse caso, o funcionário público, ele não induz a vítima o erro. Ela vai errar sozinha, sem a influência dele. O funcionário, ele faz o quê? Ele se aproveita apenas do erro, ok? Peculato eletrônico. O peculato eletrônico, galera, cai bastante em prova. Só que quando ele cai em prova, ele cai tão camuflado, que traz um pouquinho de dificuldade para você saber que é peculato eletrônico. Ou muitas vezes, o que a banca faz? Como é um crime de muita facilidade de compreensão, ela troca algumas palavrinhas para poder te enganar, ok? Então, deixa eu falar a definição para vocês do peculato eletrônico, que eu vou dizer para vocês mais ou menos como que o examinador faz para te enganar ali, saber se realmente você está preparado naquele enunciado. O peculato eletrônico, ele acontece quando o funcionário, ele insere dados falsos em um sistema da administração pública, ou ele modifica o sistema público sem autorização. Ele altera ou ele exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, ou mesmo facilitar para o funcionário não autorizado. Já sabem que algumas palavras estão em negritos para ajudar vocês, né? Insere, como modifica. E o que é importante para vocês saberem? Olha aqui o que eu grifei. Eu grifei para vocês sem autorização e eu grifei para vocês também com o fim de obter vantagem indevida. Então, no enunciado, o que normalmente os examinadores costumam fazer? Alunos que são da GCM Brasil sabem que os nossos simulados são muito voltados ali a questões exatamente nessas pegadinhas. Então, você tem que prestar atenção que o funcionário público inserir dados no sistema da administração pública é crime ou não é crime? O que a lei aqui está dizendo? Funcionário público que insere dados em um sistema de administração pública, ele está cometendo um crime? Sim ou não? O que você me responderia agora? Respondeu? Respondeu não, né? Claro que é não.
Funcionário público que insere dados em um sistema da administração pública, ele não está cometendo crime. Esse camarada ele só vai cometer crime se esses dados forem falsos. Então, presta atenção se no enunciado vai estar escrito falso ou não. E presta atenção no que o examinador quer. Se ele quer que você responda no gabarito que é ou não crime, ok? A mesma coisa, vamos seguindo. Ou modifica o sistema público. O funcionário público que modifica o sistema público, ele comete peculato eletrônico? Também não. Por quê? Eu falei sem autorização? Não, eu não falei sem autorização. Se ele está autorizado, ele não está cometendo crime. Mas se não houve autorização, então há um crime, ok? E lembrando que esse crime, ele pode ser com fim, ele tem que ser com fim de obter vantagem indevida e também para facilitar também o funcionário que não é autorizado para isto ou para aquilo. Concussão, galera. Concussão, grifei aí a palavra exigir, que vai ajudar muito vocês, tá bom? Concussão, ela acontece quando alguém exige para si ou para outrem, fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Presta bem atenção. Exigir para si, para outra pessoa, seja fora da função ou antes de assumir, mas em razão dessa função, uma vantagem indevida. Então, bisurando para vocês, eu preciso que vocês saibam que no caso da concussão, ela admite-se tentativa, ou seja, aceitando ou não aceitando, mas recebendo ali ou não recebendo, será considerado concussão consumada. Quer exemplo? Então, vamos lá, um exemplo aí da GCM Brasil. Galera, vamos supor, o Antônio, tá? O Antônio, ele passou na prova para policial penal, né, do Rio de Janeiro. O Antônio, ele já passou, ele fez TAF, fez psico, tá apto na investigação social e o Antônio tá aguardando só o quê? Já fez o curso de formação, hein? E o Antônio tá esperando só a convocação para entrar em exercício. Aí, a Sueli, vizinha do Antônio, tem um filho, né? E o filho dela tá preso na penitenciária que o Antônio vai trabalhar. Aí, Antônio, já sabendo que o filho dela tá lá, o Antônio exige que a Sueli pague a ele R$5.000 por mês para que ele possa, como eu vou dizer, oferecer regalias para o filho da Sueli. Aí eu te pergunto, o Antônio, ele já assumiu a função? Não, ele está fora da função. O Antônio, ele solicitou esses R$5.000 por mês para dar regalias ao filho da Sueli? Também não. O que ele fez? Ele exigiu. Ok? Peraí para eu não esquecer o nome dos personagens aqui, Antônio e Sueli. Vamos lá. Então, o que acontece? O Antônio exigiu R$5.000 para dar regalias ao filho da Sueli, ou seja, não é para ele, mas no caso é para ele, né? Para si, tá? Ele tá fora da função, ele está o quê? Ele tá antes de assumir, mas ele sabe que ele vai assumir essa função, tá bom? Ele está fazendo em quê? Em razão dessa função, mesmo que seja antes de assumir, para quê? Para ter vantagem indevida, ok, galera? Já bisurei para vocês que, supondo, o Antônio, ele exigiu isso da dona Sueli, ok? Só que a dona Sueli, ela não aceitou. E aí, o que a dona Sueli fez? Ela denunciou lá o Antônio, né? Ela denunciou o Antônio. E aí, o que acontece? O Antônio vai alegar o quê lá na corregedoria? Olha, eu não peguei esse dinheiro, não.
E aí, ele responde pelo crime de concussão ou não? Ele responde, porque o que eu deixei bisurado para vocês? Que admite-se tentativa. Ele não recebeu os 5 mil reais, mas ele fez o quê? Ele já cometeu o crime, porque ele exigiu, ele só não recebeu. Então, ele pode também, depois, vamos supor que a dona Sueli foi dar para ele se arrependeu e não aceitou. Não, dona Sueli, eu pensei melhor, não quero esse dinheiro não. É com ele mesmo, ele vai ter que segurar essa marimba aí. Por quê? Porque ele não aceitou, mas ele exigiu. Então, admite-se tentativa, aceitando ou não aceitando, recebendo ou não recebendo, será considerado concussão consumada. Vamos lá, galera. Ai, mas vai ficar longa a aula, meu querido. Não dá para atuar na área da segurança pública meia boca. Tem que estudar, segura a onda, dá pausa, depois volta, coloca na velocidade 2, mas não tem como. Vamos lá. Advocacia administrativa. A advocacia administrativa é o patrocínio direto ou indireto. É o interesse privado perante a administração pública, valendo-se de qualidade de funcionário. Então, na advocacia administrativa, você pega essa sua qualidade de funcionário público, seja de maneira direta ou indireta, né? Para quê? Para você ter um interesse fora ali da administração pública, ok? Mas tipo assim, pô, eu sou cara. E aí você vai pegar vantagem ali de forma direta ou indiretamente, em função ali do cargo que você tem. Não estou falando sobre a literalidade da lei, mas estou trazendo aí uma forma mais clara de você entender o que é advocacia administrativa, ok? Condescendência criminosa. A condescendência criminosa, ela consiste em deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu infração ou funcionário da mesma hierarquia. Galera, o que está entre parênteses aí para vocês nada mais é do que um bizu. Então vamos supor, né, que ali minha canga, minha parceira, ela fez algo errado, né, cometeu uma infração e ela é minha parceira, a gente tá ali, ó, no mesmo grau ali, tá? A gente tá no mesmo grau de hierarquia, supondo que não estejamos no mesmo grau de hierarquia. Digamos que eu sou a superior dela. Normalmente em prova cai como se um fosse subordinado do outro. E aí, para eu não queimar ali a minha subordinada, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, por indulgência, passar a mão ali na cabeça dela, ok? Mesmo que eu tenha competência para isso, eu não vou levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. A mesma coisa vale que normalmente quando a banca quer te derrubar, ela vai colocar o quê? Que é da mesma hierarquia. Então vamos supor que ela não é minha subordinada, é minha canga, minha parceira. Está ali na viatura e tal, tô sabendo que ela cometeu uma infração e eu não vou levar esse fato para conhecimento da autoridade. Então por isso que eu coloquei aí entre parênteses esse bizu para vocês, porque não estamos falando apenas sobre hierarquia, ok? A condescendência criminosa, ela também acontece em relação de mesmo grau. Então, deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu a infração ou funcionário da mesma hierarquia, ok? E aí, o que é indulgência? Galera, dá um Google, mas eu botei aqui para vocês. Indulgência é o perdão por uma falha, uma bondade, você ter tolerância em relação ali à falha dos outros, ok? Prevaricação. Prevaricação a gente ouve muito falar. Prevaricação e peculato sempre vai ter na sua prova. Prevaricação é você retardar ou deixar de praticar indevidamente
ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, galera, o que eu sempre falo para vocês, eu graduo na área de segurança pública, sou servidora pública também, e eu sempre falo para vocês, o que eu trago para vocês aqui na GCM Brasil? O método que me ajudou a ser aprovada até então, né? Porque a caminhada continua ou não sei, mas até hoje ter sido aprovada em 3 concursos públicos na área da segurança pública. Então, eu trago para vocês a metodologia que me ajudou. O quê? Buscar palavras-chave para me lembrar na hora, caso me dê um branco, grifar, colocar em negrito. Então, o que eu trago para vocês aqui na prevaricação, que eu tô falando desde o início da videoaula? Retardar ou deixar de praticar já é uma palavra-chave para você. Então, a prevaricação, você retarda ou deixa de praticar de forma indevida para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, se na hora do teu estudo tu dá aquela revisada em prevaricação e lê somente isso aqui, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, restante você vai saber que você está retardando o quê? Um ato de ofício, ok? Ou você está praticando contra a disposição expressa da lei, ou você está cometendo uma ilegalidade com essa prática ou não prática, ok? E o que seria esse ato de ofício? O ato de ofício, galera, ele é um ato administrativo quando executado em virtude do cargo ocupado, sem necessidade de iniciativa ou participação de terceiros, ok? Vamos seguindo aqui. Lembrando também, galera, que quem adquire o nosso material, quem adquire o SEI, que é o cronograma de ensino individual, onde a gente monta para você um cronograma de ensino dentro da sua disponibilidade de tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo é corrido e muitas vezes algumas pessoas não conseguem manter um ritmo de estudo porque não tem um cronograma, não conseguem montar um cronograma. Lembrando que a gente também tem a nossa mentoria. Então, na nossa mentoria, você vai ter um profissional que vai estar ali te auxiliando em como estudar, quais estão sendo as suas falhas, por que você não está alcançando o índice que te leva à classificação, e você também vai poder tirar as suas dúvidas. De repente, aqui na videoaula ou no PDF, tem alguma lei, algum crime que você não está conseguindo ter uma boa interpretação. Então, você vai ter ali no privado o profissional que vai estar te ajudando, muitas vezes eu mesma te ajudando a trazer uma interpretação melhor exatamente daquele artigo que você tem dificuldade, tá bom? Corrupção passiva, galera. Na corrupção passiva, o agente, ele solicita ou ele recebe para si ou para outrem, seja de forma direta ou indireta, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, em razão dela, sempre em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A corrupção passiva, galera, é uma corrupção, é um crime que eu sempre peço para que vocês tenham cuidado. Para quê? Para vocês não confundirem. Eu ia até voltar lá em concussão para mostrar para vocês, mas já tô vendo que eu deixei uma atenção aqui para vocês. Muito cuidado na corrupção passiva. Como eu falei para vocês, eu trago nas minhas videoaulas aquilo que me ajudou as minhas 3 aprovações. E o que eu mais confundia, e como eu confundia, eu acredito que algumas pessoas talvez tenham essa confusão, entre a corrupção passiva e a concussão. Então, tenham muita atenção em relação a isso. Por quê? Você não pode confundir a corrupção passiva com concussão, porque no caso da concussão, vai ter sempre a exigência. Será exigido, nós falamos anteriormente, ok? Então, vai ser exigido por parte do agente, do funcionário, dentro da mesma condição da corrupção. Qual é a condição? Fora da função ou antes de assumi-la, em razão dela, vantagem indevida. Então,
cuidado com a definição de corrupção passiva e de concussão, tá bom? No caso da corrupção passiva, o agente ele solicita ou ele recebe para si. No caso da concussão, ele exige. Então, coloca aí, desenha, faz círculo, põe seta, coloca em negrito, passa marca texto aí no seu caderno. Corrupção passiva, solicita ou recebe. Concussão, exige, ok? Corrupção passiva privilegiada. O funcionário, ele deixa de praticar ou ele retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, né? Então, bisurando, ao se falar de infração de dever funcional, também estamos falando de corrupção passiva privilegiada, ok? Então, se no enunciado vier falando infração de dever funcional, estamos falando de corrupção passiva. Se o enunciado vem falando corrupção passiva privilegiada, cata lá no gabarito infração de dever funcional, ok? Dever funcional, infração de dever funcional, tá grifado aí para você não confundir. Bota a seta aí da infração de dever funcional com seta para corrupção passiva privilegiada. O examinador pode usar uma ou outra expressão, ok? E uma ou outra vai te lembrar a respeito do crime, que é a prática ou não prática, a retarda de um ato de ofício, cedendo a pedido de influência de outrem. Por favor, muita atenção na hora da sua prova, porque normalmente são exatamente essas questões de pegadinha que faz a diferença ali na nota para tua classificação. Como eu sempre costumo falar aqui na GCM Brasil, passar, muitos passam. Se classificar é outra parada. Então, você tem que estar preparado. O examinador, ele nunca quer aquele aluno que sabe tudo. Porque às vezes aquele que sabe pra caramba, ele não tá preparado. Você tem que estar preparado, principalmente nas pegadinhas que podem acontecer, ok? Corrupção ativa. Na corrupção ativa, o particular, olha aí negrito, ele oferece ou ele promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Muitas pessoas ela confunde a corrupção ativa achando que é o agente público, por ser agente público, que ele é o ativo, ok? E aí sempre coloca lá na questão que a corrupção ativa ela parte do servidor e não é do servidor, não é a partir do funcionário público, ok? A corrupção ativa, ela parte do particular, ok? Abuso de poder, galera. O abuso de poder, ele pode se manifestar como excesso de poder, caso em que o agente público ele atua além da sua competência legal. Ok? Aí estamos falando de abuso de poder. Vamos supor que o agente ali, ele algemou o indivíduo. Pô, o indivíduo já tá algemado, meu irmão. Aí o que ele faz? Ele pega o braço, ele sobe, ele vira pro lado, ele arrasta, ele roda o cara, faz o cara voar. Ou seja, ele tem o poder para algemar o cara? Tem. Mas ele excedeu aquele poder. Ok? Ele tem aquela competência legal, mas o que ele faz? Ele age em excesso, tá bom? E o abuso de poder, ele pode se manifestar também pelo desvio do poder, em que o agente público, ele atua contrariamente ao interesse público, desviando-se da finalidade pública. Excesso de poder ou desvio de finalidade pública desse poder, ok? Então é importante não confundir também o abuso não confundir que o abuso de autoridade, que é o poder, que é o abuso de poder analisado sobre as normas penais. Então, assim, ele tem competência legal para isso, porém, o que ele faz? Ele excede, tá ok? Agora, no abuso de poder, é o caso em que o agente ele atua além da competência legal. Porém, o que ele faz? Ele desvia ali a finalidade pública.
Excesso de exeção. No excesso de exeção, a gente vai perceber que consiste na exigência de tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, presta muita atenção, emprega essa cobrança por meio vexatório ou gravoso, do qual a lei não autoriza. Então, o que acontece? O agente, ele tem ali aquela competência, né, da cobrança de tributo, de contribuição social, que ele sabe que deveria ser cobrado, né? Só que o que acontece? Ele vai fazer essa cobrança e aí ele esculhamba com a vida da pessoa que precisa pagar. E aí ele usa meios de xingamento, meios de humilhação, né? E ele envergonha essa pessoa diante do exercício ali da função dele. Então, o excesso de exação é a exigência de tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que é indevido, ok? Ou, conforme a explicação que eu dei para vocês, quando é devido, emprega a cobrança por meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, presta muita atenção, porque no excesso de exação, normalmente é anunciado que não é difícil você errar o gabarito. Porém, quando eu vejo erros de respostas no excesso de exação, é quando o concurseiro ele não percebe que o enunciado colocou ali uma humilhação, um vexame, justamente para confundir ele e ele achar que não é um excesso de exação. E aí ele usa qualquer outra resposta ali e ele esquece que o excesso de exação também está no emprego dessa cobrança por meio vexatório ou gravoso, ok? Descaminho. Então, vou ser bem sincera para vocês. Não vejo muito ser cobrado descaminho em concurso público, não na área, por exemplo, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, não costumo ver. Talvez a gente vai encontrar aí, muito provavelmente, numa PRF, numa PF, sendo que, por que eu fiz questão de colocar aí no conteúdo da GCM Brasil? Porque eu peguei essa questão em uma das provas que eu fiz e fiquei até surpresa. Acertei a questão porque ela era uma questão que trazia dentro o gabarito outros crimes também. E aí eu fui por eliminação, apesar de já ter estudado descaminho. E ela estava sendo cobrada ali, foi uma surpresa para mim, porque tanto descaminho como contrabando, eu nunca tinha visto ser cobrada aí nas carreiras policiais, como Polícia Militar, como GCM, eu não havia visto. Então, achei interessante colocar para vocês, porque as bancas elas estão cada vez mais exigentes, né? Então, assim, o descaminho, ele é um crime praticado por particular. Olha que eu grifei para vocês saberem que nós estamos falando, lá no início da videoaula, eu falei para vocês a respeito dos crimes contra a administração pública também ser cometidos por particular. E falei para vocês que no decorrer da aula a gente ia falar sobre isso. Aqui também está. Tá, ok? Nós falamos sobre o peculato, né, que é quando ocorre em concurso de pessoas, quando se tem aí o conhecimento da qualidade de funcionário público pelo coautor, pelo partícipe. Então, assim, no caso do descaminho, também estamos falando de um particular. Quem comete o crime de descaminho é o particular, tá bom? Contra a administração pública. Então, importar, exportar mercadoria ou iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída ou pelo consumo de mercadoria, tá bom? Deixei um bizu aqui para vocês, galera,
a respeito da penalidade. Então, dentre outros termos que são importantes, né, que o artigo traz, depois vocês dão uma olhada, tem informações ali sobre também a navegação de cabotagem, que foi a questão que eu falei para vocês na prova que eu fiz, trouxe aí essa conexão aí do descaminho com a navegação de cabotagem. Então, por vezes, ela é cobrado na banca, entre outros ali também que tem no artigo. Então, incorre na mesma pena, ok? Prática de navegação de cabotagem fora dos descaminhos permitidos, ou seja, descaminho e navegação de cabotagem tem a mesma pena. Trouxe aqui a pena para vocês, mas lógico, né, que vocês já estão ligados que tem que trabalhar ali, estudar juntamente com a literalidade da lei que traz a penalidade. Então, a pena, tanto para o crime de descaminho praticado pelo particular quanto a navegação de cabotagem, é reclusão de 1 a 4 anos, tá bom? O crime de descaminho, ele também pode ser considerado como uma conduta de sonegação de tributos. Cuidado, pode vir na tua prova. Quando da entrada de um produto no país. Então, diferente do contrabando, em que a natureza do bem é o critério para definir a conduta como criminosa, no descaminho, a natureza do bem não tem relação com a conduta típica, tá ok? E aí eu trouxe para vocês adquirindo o conteúdo ou até mesmo vendo na literalidade da lei, as que incorrem na mesma pena, tá bom? Que tem outras também. Vamos lá. Tem aqui os incisos, né, que equipara-se as atividades comerciais para os efeitos do artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Costuma cair em prova? Não, mas cai. Costuma? Não, mas pode cair. Aconteceu comigo, achei importante trazer para vocês. Por quê? Eu não sei, mas talvez justamente essa que me surpreendeu foi o meu diferencial. Talvez pode ser para você. Eu, das 3 provas que eu fiz para concurso, eu nunca me classifiquei por causa de um ponto, né? Eu sempre fiquei acima do índice da nota de corte. Mas acontece, galera, pode vir a acontecer futuramente comigo, se eu continuar aí fazendo concursos para outras instituições ou não, né? A gente não sei, mas muitas vezes, muitos concurseiros, eles precisam apenas de um ponto para entrar na nota de corte. Isso não é desmérito não, tá? Isso não é desmérito nenhum. Eu só estou explicando para vocês que às vezes você passa e você só precisa de um ponto para a tua classificação, ok? Para você ir pro TAF. Então, às vezes, aquele artigo que você fala, esse não vai cair não, é justamente o que ia fazer a diferença para tua classificação, tá bom? Então, não despreze, não ignore nada. Contrabando. O contrabando é a entrada ou saída de produto proibido ou que atente contra a saúde ou moralidade. Eu não grifei, mas eu vou te pedir para grifar aí no teu material, tá bom? Grifa aí, contra a saúde ou moralidade. Então você precisa lembrar que o contrabando, ele não é só entrada não, tá? Muita gente acha que o contrabando é só entrada. Não é entrada, pode ser entrada ou saída de produto proibido, que atente contra a saúde ou moralidade. Já o descaminho, ele é uma entrada ou saída de produtos que são permitidos. Olha que interessante, eles são permitidos, mas sem passar pelos trâmites burocráticos dos tributos devidos. Galera, se você entender isso daqui, você mata muitos enunciados que são pegadinha aí do examinador. Então, grife isso aqui a respeito do contrabando, que é importante você saber. Saúde e moralidade que está ligada ao contrabando é você ter consciência que o contrabando ele não é só a entrada em um país, mas ele é a entrada e a saída, e que o descaminho
também entrada e saída, porém de produtos permitidos. Contrabando é proibido. No descaminho, ele é permitido, sendo que, por ele não passar pelos trâmites burocráticos e tributários, ele se torna crime, ok? Trouxe aqui para você que importar ou exportar mercadoria proibida tem aí uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e trouxe também aí, você encontra na literalidade da lei, no inciso 1º, os outros crimes que também incorrem aí na mesma pena, tá ok, galera? Equiparação, também trouxe penalidade em dobro, né? No caso, equipara-se as atividades comerciais para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Então, talvez você não está expondo aí de forma pública nos comércios, né? Mas ali na tua residência você comete esse crime. Então, tanto a forma de comércio irregular ou clandestino dessas mercadorias estrangeiras também exercido em residências. A pena, ela aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Navegação de cabotagem. No caso da navegação de cabotagem, a gente está falando aí do comércio que ele é realizado diretamente entre os portos do país em águas marinhas ou fluviais. É privativo de navios nacionais, ok? O inciso 2º, no mesmo parágrafo, versa aqui: comina a mesma pena a quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Essa é a nossa videoaula, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Espero sim que logo vocês estejam aí recebendo aí a identidade funcional de vocês, empossados, felizes, realizando o sonho de vocês, ok? Que Deus abençoe vocês. Lembrando que o link tá aqui na descrição dessa videoaula, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Força e honra, tamo juntos!